Está aqui a nossa antroposofia mais perto de você. A gente vai tratar desses assuntos, que é a antroposofia na arte, na educação, na saúde, na agricultura e na espiritualidade. E ainda tem coisas que vão ficar de fora. E vai fazer algumas vivências de música e meditação. Então, eu vou convidar a Beth Vieiro para iniciar esse trabalho, lendo para nós um verso de Steiner. Estão vendo a apresentação? Só um minutinho, Kátia, já vou começar. Tá. Só vou mudar o modo aqui de apresentação da tela. Germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Busque a paz. Viva em paz. Ame a paz. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre nas manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito lindo. Bom, depois desse começo de alimento da alma, a gente queria contar para vocês que nós, no Instituto Rudolf Steiner, que é uma associação de base antroposófica, que existe em Curitiba desde 2003, nós estudamos, basicamente, o nosso assunto é a antroposofia e a sabedoria a respeito do homem, que é a sabedoria a respeito do homem, né? Então, a gente enxerga uma polaridade, que é o autoconhecimento e o conhecimento do mundo. Quando o Instituto foi criado, naquela época e antes, nós discutimos muito que seria interessante ter uma instituição que pudesse fazer uma certa conexão entre os vários tipos de iniciativas que tinha em Curitiba. Hoje, muito mais. Então, a gente a gente não tem a pretensão de fazer isso, né? Nós somos parceiros das iniciativas, nós fazemos isso junto com as iniciativas, né?
Então, é sempre o Instituto é um espaço de encontro, um espaço onde todas as iniciativas podem vir e fazer trocas. Nossa missão é fortalecer a antroposofia através da divulgação de seus conceitos e aplicações voltadas ao desenvolvimento humano e social. Então, tem sempre esse ritmo, né, entre o indivíduo e o social, o autoconhecimento e o conhecimento do mundo. Desde final de 2018, surgiu uma inquietação entre nós que conduzimos o Instituto, de que a gente precisa fazer coisas diferentes. O mundo muda muito rápido e a gente precisa se adequar às mudanças. Então, a gente, desde aquela época, final de 2018, vem gestando um novo instituto e pensando como que ele pode ser. E tínhamos vários planos para esse ano, quando a pandemia nos pegou, né? E os nossos planos, que eram muito ligados a um espaço físico, uma sede e uma programação de eventos que pudesse acontecer lá, ficaram um pouco abalados. Mas rapidamente também nós nos reunimos e pensamos que essa pode ser também uma oportunidade de fazer coisas diferentes. Então, esse projeto, Instituto Rudolf Steiner 2020, nasceu disso, de não parar porque o modelo presencial precisou ficar em stand-by. Então, a gente começou a propor as lives que alguns de vocês talvez viram, que eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva. Então, a gente começou tratando com a saúde nos tempos de pandemia, nós passamos para a arte perto de você, depois a pedagogia Waldorf, e depois a gente tratou do impacto dos meios eletrônicos. Então, nós tivemos conosco o doutor Angelmar, falando nessa parte da saúde, a Maria Elizabeth, da educação das crianças em casa, a Helenice Sapotsky, psicóloga, falando da promoção da saúde na pandemia, e a doutora Ana Cristina falando da ressignificação das relações em tempos de pandemia. Nas artes, nós convidamos nossa amiga Marta Teixeira para falar dos contos de fadas e como a contação de histórias pode nos ajudar nesses momentos de crise. O Joaquim José de Assis, euritmista querido nosso, fazendo uma vivência de euritmia para a gente fazer em casa. A Sônia Clausen, que trouxe a pintura mais perto de nós, também com muita beleza, muita competência. A gente tratou desse jogo da luz e da sombra que forma a cor. A Karine Pereira, que veio falar para nós um pouco de como a arte pode manter a saúde com desenho de formas. E aí a pedagogia Waldorf, que a gente, nas 4 lives, a gente dividiu 2 de jardim e 2 do ensino fundamental. Então, para o jardim veio a Adriana e a Felícia, elas falaram sobre o brincar livre e a roda rítmica. E aí a Manuela Flores e a Margarete Flores falaram da importância das mesas de época, tem na fotinho ali uma mesa de época, e os contos de fadas. A Marina e a Carol falaram um pouco da alfabetização, né, esse primeiro ano do fundamental tão importante. E a Simone veio falar do currículo Waldorf e da biografia da criança. Aí tem uma imagem da sala de aula com as mesas banco e as almofadinhas, né, que é um jeito diferente de trabalhar, e esse quadro negro lindo da antroposofia, que tem várias folhas. E o professor Valdemar Setzer, que é professor titular lá da USP, de Ciência da Computação, veio falar do impacto dos meios eletrônicos na educação, no lar e na escola, e apontou os problemas e as soluções. Foram 2 lives. Todas essas lives que vocês veem aí nesse mosaico, elas se encontram hoje lá na nossa página do Facebook, e muito brevemente vão estar compondo também um canal no YouTube. Então, vocês estão convidados a dar uma olhada nelas. Tem coisas muito práticas. A pintura e a arte, por exemplo, são coisas muito práticas que a gente pode trazer para o nosso cotidiano.
E aí tem Rudolf Steiner, né? Já que nós somos o Instituto Rudolf Steiner, a gente precisa falar dele. Quem é essa pessoa, né, que transitou por tantas áreas do conhecimento humano? Então, a gente, de uma maneira bem breve, vai falar da vida de Rudolf Steiner. Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1861, faleceu em 30 de março de 1925. Ele é de Kragujevac, que é atualmente a Croácia, e ele é filho de um funcionário de estrada de ferro. Os pais eram austríacos, né? Ele viveu em várias cidades da Áustria na sua infância e juventude, formou-se, e depois da formatura ele foi trabalhar como editor das obras científicas de Goethe. E esse trabalho durou muitos anos na vida dele. Paralelamente, ele foi professor particular, de tutor, né, dentro de casa, de 4 filhos de uma família de Viena, e ele tinha um trabalho especial com uma criança que também era especial, hidrocéfalo, onde Steiner conseguiu ajudar esse rapaz a terminar os estudos. Ele se formou médico, né, foi para a Primeira Guerra Mundial e infelizmente faleceu lá. Um pouco depois disso, ele continuou, né, colaborando no arquivo Schiller-Goethe em Weimar, na edição das obras científicas de Goethe. Em 1891, Steiner teve seu doutorado em filosofia na Alemanha e publicou um livro que a gente tem na editora antroposófica chamado Verdade e Ciência, Prelúdio para a Filosofia da Liberdade. De 1899 a 1904, ele foi professor na Escola de Formação para Trabalhadores de Berlim. E em 1902, ele assumiu a Secretaria-Geral da Sociedade Teosófica Alemã, junto com a Helena Blavatsky, com a Annie Besant. Então, de 1902 a 1912, durante 10 anos, ele tem uma intensa atividade de conferencista em Berlim e em toda a Europa, estabelecendo as bases da antroposofia. Já em 1913, acontece a separação de Steiner da Sociedade Teosófica e ele funda a Sociedade Antroposófica. Ao fundar a Sociedade Antroposófica, Steiner sente que ela precisava de uma sede física, um corpo físico. E ele imagina essa construção como uma obra de arte em madeira, onde só de se entrar lá, quem tivesse a sensibilidade poderia ver algo a mais do que além do físico, né? Algo suprafísico. E esse processo dura 10 anos, de 1913 até o final de 1922. Em 1914, ele se casa com Marie von Sievert, que já era sua colaboradora, e daí por diante ela se chama Marie Steiner. Em 1922, em dezembro, na noite da passagem para o ano de 1923, esse primeiro goetheano de madeira, ele é incendiado criminosamente. Steiner, nesse momento, ele estava falando para as pessoas lá na construção do goetheano, na marcenaria, e ele continua esse trabalho, mesmo depois do incêndio, a marcenaria é preservada, e ele continua a trabalhar com todo mundo lá. E nesse ano de 1923, já começa o projeto e a confecção dos modelos para o segundo goetheano, que agora seria feito em concreto. Então, também no Congresso de Natal, acontece a fundação da nova Sociedade Antroposófica Geral, da qual Steiner assume a direção. E ele também escreve uma das meditações mais bonitas da antroposofia, que é a Pedra Fundamental, que mais do que uma pedra fundamental colocada no mundo físico, na fundação de um edifício, era necessário que houvesse uma pedra fundamental no coração de cada ser humano. E aí, pouco tempo depois disso, em 1925, Steiner morre em Dornach, e ele, em 30 de março, ele tem toda a sua obra publicada, né? São os famosos GA. A gente fala GA, que é o termo em alemão para designar essa obra e os números que a identificam. Foram vários livros, cerca de 6.000 palestras, que compõem hoje 350 volumes. Então, para vocês conhecerem, está aqui o primeiro goetheano, aquele que era todo de madeira, que incendiou.
Aqui está Steiner. A primeira foto, ele está com um menino que é uma criança especial. Ele está dando instruções para esse menino de ritmo. Bem jovem, bem mais jovem. Na outra foto, a gente tem Steiner mais velho. Steiner transitou por várias artes. Ele fez os dramas de mistérios em teatro. Ele fez essa escultura, que é o representante da humanidade, juntamente com uma escultora que ajudou ele ali. À esquerda da foto, a gente tem o modelo, em tamanho menor, e aquele modelo vai se tornar essa escultura bem grande, aí, que vocês podem ver, né, que está hoje no Goetheano, na Suíça. O representante da humanidade, a gente pode pensar que é o ser humano ideal, ou talvez a figura do Cristo, né? Em volta dele tem outras figuras, né? Figuras que representam o mundo espiritual, no que ele tem de forças adversas e que tem de forças positivas também. E aqui a gente tem o edifício do Goetheano como ele é hoje. Lá na Suíça, para nós podermos visitar. É uma construção bem diferente. Muito bem. Com esse panorama que a gente deu da vida de Steiner, teria muito mais para falar. Ele escreveu sua própria biografia, Minha Vida, né? E tem outros autores que falaram sobre a vida de Steiner. Na editora antroposófica, quem se interessar, pode encontrar essa literatura. E agora eu convido a Beth Sobierski para falar, então, de uma das áreas que foi tratada com muito carinho por Steiner, que foi a pedagogia Waldorf. Estás aí, Beth Sobierski? Sim. Então, entre muito que o Steiner fez, estão me escutando, né? Entre muita coisa que o Steiner fez, ele tem muitos poemas profundos. Então, a gente, para introduzir a pedagogia Waldorf, a gente escolheu esse, tá? A arte da educação baseada na compreensão do ser humano. Prece dos sinos vespertinos. Admirar o belo, proteger o verdadeiro, venerar o nobre, decidir o bom. Conduz o ser humano a objetivos na vida, ao correto no agir, à paz no sentir, à luz no pensar, e ensina-o a confiar no reinar divino, em tudo o que existe, no universo e na profundeza da alma. Eu vou ler aqui em Curitiba e nas imediações em Campo Largo e em Piraquara, a gente tem muitos jardins e 3 escolas Waldorf. Então eu vou ler para vocês saberem como tem crescido em Curitiba a pedagogia Waldorf, tá? E perto da sua casa, né? Provavelmente onde você mora, talvez, os que moram em outro estado, tem também alguma iniciativa Waldorf. Então, eu vou ler para vocês quanto já temos de escolas de Waldorf, tá? Eu mesmo faço parte do Jardim Gemolê, tá? Então, eu vou começar. Na verdade, a pedagogia Waldorf, aqui em Curitiba, começou, na verdade, com o Jardim Cordão Dourado, tá? Em 1990. Existia um grupo aqui que deu início a essa escola, né? Chamando a Bettina Schmidt para iniciar a primeira escola, em 1990. Isso já são 30 anos, tá, gente? Então, é o Jardim Cordão Dourado, tá? O Jardim Gemolê, do qual eu faço parte, o Jardim Guimel, o Jardim Ipê Amarelo, o Jardim Jasmim Manga, o Jardim Manacá, que é do Espaço Florescer, o Jardim Limão Rosa, o Jardim Mãe Terra, em Santa Felicidade, o Jardim do Sol, o Jardim Arco-Íris, no Xaxim, e o Jardim Manto Azul.
tá? Depois nós temos, em Campo Comprido, né, a escola Turmalina, que é a primeira escola em Curitiba que tem ensino fundamental. Depois nós temos a escola na Santa Cândida, que é em outro local, a escola Grão Saber. Em Campo Largo, tem o Jardim Terra Cora, de Educação Infantil, e a Escola Rural Leonor Bertalô. Em Campo Magro, tem o Solar Itavegma, de Pedagogia, na verdade, curativa, ou então Educação Terapêutica, como se diz, né? E em Piraquara, temos o Jardim Curumim da Terra. O que você podia dizer para nós, Beth, que você considera que é o principal diferencial da pedagogia Waldorf em relação à pedagogia tradicional? Então, a pedagogia Waldorf, o diferencial dela é como como as outras, os campos de atividade da antroposofia, ela tem uma visão de sociedade, visão do ser humano bem específicas. Tá? Então, para ser uma professora Waldorf, você tem que conhecer muito do ser humano, da natureza desse desenvolvimento do ser humano. Então, a pedagoga, né, a professora, é convidada a estudar muito desse ser humano. E também é um ser humano que se desenvolve e muda, né, de geração em geração, a cada século. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muita observação dessas crianças que chegam. Tá? E eu diria que o que mais tem de objetivo na pedagogia Waldorf é o fortalecimento da individualidade deste ser, né? De cada ser humano, desde que ele nasce até, né, até ele se tornar um adulto, né? E aí poder decidir por si próprio. Tá? Então, é um fortalecimento da vontade do ser humano. Tá? Fora isso, é claro, e a gente tem como base alguns pressupostos, né? Divididos em etapas, em fases, que a gente fala como setênios. Né? O Jardim, por exemplo, que eu trabalho hoje, cuida do primeiro setênio. Aí depois, o ensino fundamental e depois mais, é o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, né? Cada um desses blocos, que até se divide também, tem especificidades que você tem que se voltar, tá? Para melhor atender a criança, melhor nutrir a criança. Tá? Então, por exemplo, para não falar muito, porque isso é bem extenso, a gente poderia falar, por exemplo, que tem os paradigmas de cada setênio que a gente trabalha, tá? Esses 3 primeiros setênios, né? Até a criança se desenvolver e se tornar jovem e adulto. Um adulto, né? Então, o primeiro setênio a gente fala que o mundo é bom. Quando eu li aquele, né, o poema, falava, né, de mirar o belo, né? E sentir o que é bom. Então, no primeiro setênio, o mundo é bom. Meu pai, minha mãe, a professora, é tão bom estar nesse mundo, e eu levo tanta memória desse acolhimento. Você precisa ter um berço que te acolhe quando você chega na Terra, para poder ter essa segurança, um equilíbrio emocional para seguir adiante. Então, é disso que a gente cuida no primeiro setênio. No segundo setênio, que aí já a criança começa a ler, começa a conhecer as matérias, as disciplinas, né? Matemática, história, geografia, português. Então, o mundo é apresentado de forma bela, com muita arte. Por quê? Porque aquilo que a criança sente com o coração, ela jamais vai esquecer. Então, é dado muita atenção a passar o conteúdo de forma bela, que a criança aprecie e se conecte com esse mundo que ela quer amar tanto. Tá? Então, é mais por esse sentir. E no terceiro setênio, o mundo é verdadeiro,
onde é apresentado o mundo e as leis físicas, científicas, como elas são na verdade, né? E aí a criança já tem uma base sólida para ter uma maior criticidade, né? E conhecer e como é que são as leis físicas duras, né? Mais claras, mais materiais. E assim ela está apta para poder entender melhor as leis do universo, né, que regem o universo, porque ela já tem uma base sólida que foi dada desde o 1º de setembro. Tá? E isso, na verdade, é uma formação dessa individualidade que demora 21 anos aproximadamente. Eu não sei se... Eu acho que deu, né? Acho que sim. É um gostinho de pedagogia Waldorf, tá, gente? É muito mais assim. Se vocês verem na prática, né, como teve aqueles outros webinários, vocês poderão sentir a importância que se dá para esse cuidado, esse olhar para o ser humano. Talvez essa seja a grande diferença. Na verdade, não é uma pedagogia alternativa, é só um olhar mais ampliado que tem esse enfoque com a alma, né, e com o espírito do ser humano. Então, é um olhar, eu diria, que vai se ampliando, vai abrangendo outros, né, outros âmbitos que não só o âmbito... Pronto, tá bom, né? Tá bom, querida. Então, aqui estão as iniciativas, e agora, então, a pedagogia Waldorf, ela tem uma ligação muito grande com a saúde, né? E a gente vai falar, então, da saúde agora, propriamente dita, com a doutora Ana Cristina. Traz aí? Sim, perfeitamente, atenta. Naturalmente, a pedagogia Waldorf é a medicina preventiva. Vamos pensar nisso com o que a Elizabeth nos trouxe, porque ali há a formação do ser humano no ritmo natural da criança, até que se torne um adulto passando pela puberdade, pela adolescência, não é? Então, esses 3 primeiros setênios, como a Elizabeth disse, eles são fundadores dessa entidade humana. E na antroposofia, vamos observar que é composta por corpo, ou seja, a dimensão físico-material, a parte anímica, ou seja, a parte emocional, psicológica, não é? E a entidade espiritual, propriamente, a individualidade daquele ser. Então, nós vamos ver que temos corpo, alma e espírito, e precisamos dar alimento e condições de desenvolvimento durante toda a vida para essas 3 dimensões se integrarem na nossa expressão individual única. Não é? E para isso, tanto a pedagogia é fundamental, né, como a própria medicina. Então, vamos dizer que esta criança que foi cuidada ali no jardim, ela teria uma possibilidade de ser acompanhada dentro do jardim pelo médico escolar, que não está ali para cuidar apenas das questões de patologia. Essa é uma diferença da visão antroposófica, em que nós vamos também pensar no desenvolvimento saudável deste ser humano, quer seja na fase em que estiver, né, em que chegar até o médico antroposófico. Então, esse é um ponto importante. Não se vai ao médico antroposófico somente para tratamento de doença, não é? Mas também para promoção da saúde, para prevenção de doenças e para o autoconhecimento. Esse é um aspecto muito relevante e que, na nossa prática, é o que traz o diferencial, a ampliação da arte de curar, né? E eu gostaria de lembrar, né, que o Steiner, quando ele estava
ensinando sobre a antroposofia, criando todo este ser chamado antroposofia, que é uma ciência espiritual, ciência porque tem o aspecto de ter metodologia científica e poder ser praticado em todos os países do mundo, né? Praticamente é bastante divulgado, né? Principalmente na Europa, há essa prática e, então, tendo metodologia científica, ela pode ser replicada em vários locais com a mesma estratégia, né, e a mesma metodologia. E espiritual porque vai considerar que o ser humano tem esta dimensão na sua própria formação como entidade humana. Além disso, também ele, quando estava palestrando, quando estava levando a antroposofia em tantas palestras como vocês viram, né, e a tantos campos e países, ele aguardava sempre uma pergunta para, então, com seus contemporâneos, criar a base para aquele outro campo ligado à antroposofia. Então, a doutora Ita Wegman, que era holandesa, chegou a Steiner e perguntou como eu posso trazer isso para a medicina, este saber a respeito do homem, né, que é a antroposofia. E Steiner e a doutora Ita Wegman criaram os Fundamentos da Arte de Curar, que é um livro que criou ali os princípios, propriamente, da prática médica na antroposofia. Com isso, foi necessário também criar-se a farmacêutica antroposófica, e uma forma de elaborar, não é, as medicações para que pudéssemos ter a condição de tratar os pacientes. Não é? E muitas formulações foram feitas pelo próprio Steiner e em colaboração, não é, com os farmacêuticos que o acompanharam. E nós temos a farmácia antroposófica, né, que é a Veleda, é suíça, tem outras também, e a Sirimin, que é brasileira. É iniciativa de um casal de farmacêuticos, né, Flávio e Marilda Milanese, em São Paulo, mas nós podemos facilmente fazer, né, as encomendas, caso seja necessário, indicado por um médico. Também a medicina antroposófica, ela é interdisciplinar por princípio. Exatamente, porque tem um cerne comum, que é a antroposofia, nós podemos lançar mão das terapêuticas ligadas à área da medicina. Então, teríamos as terapias artísticas e também a enfermagem, né, que usa vários recursos das terapias complementares, como as massagens, o escaldapés, as compressas, e utilizando os princípios ativos, né, que foram manipulados pela farmacêutica antroposófica. Então, os óleos medicinais, não é, são maravilhosos, os produtos são de uma pureza, né? Até porque muitos deles são produzidos pela agricultura biodinâmica, que eu vou falar logo em seguida, e que tem uma relação direta com a própria antroposofia. Então, a antroposofia é, na verdade, um eixo de conhecimento do qual partem várias iniciativas, várias atividades humanas que se integram a partir desse ser chamado antroposofia. Então, temos ali a psicoterapia antroposófica, né, que também vai lidar com o aconselhamento biográfico, com a visão das patologias ligadas à parte psíquica, e fazer aí o despertar dessa consciência, dessa nova atitude,
que é muito importante para o autoconhecimento, né? O paciente, ele não é um ser passivo, né, dentro da medicina antroposófica. Ele é convidado a também tomar a rédea da própria vida nas mãos e ser participante ativo, decidir em conjunto com os profissionais de saúde os caminhos terapêuticos, né, pelos quais ele irá trilhar no ensejo de recuperação da saúde ou de manutenção dessa saúde, né, ou de autodesenvolvimento. Nós estamos sempre aprendendo e superando. Então, temos também a terapia artística, o desenho de formas, a euritmia, que está ligada à arte do movimento, né? E a massagem rítmica, como eu disse, é fundamental também como terapia complementar dentro da medicina antroposófica. Eu penso que é muito importante a gente lembrar também dos temperamentos, né? Que eles é uma recuperação que o Steiner faz de um saber antigo dos gregos. Então, os temperamentos eles têm relevância no tratamento da medicina antroposófica. As fases de desenvolvimento chamadas setênios, como a Elizabeth colocou, que, em verdade, nós teríamos certas metas físicas, emocionais e espirituais para alcançarmos de acordo com cada fase da vida. O nosso desenvolvimento ele não é aleatório, né? Ele incorre sob certas leis, que a gente diz, leis biográficas. Então, é um caminho assim, muito virtuoso poder buscar a medicina antroposófica, quer seja como profissão, né? E aí eu posso dizer que é um portal de transformação pessoal também, né? É algo que não se passa indelével. O encontro com a antroposofia é, de fato, transformador e, além disso, para o paciente, é preciso que ele tenha o anseio, né, de buscar uma medicina que seja mais ampliada e que não tenha como único pilar terapêutico apenas, por exemplo, a medicação, né? Por falar em medicação, então, estendo aqui, dizendo da farmacêutica antroposófica, né, que vai usar medicamentos, que vai criar medicamentos que são feitos, produzidos a partir dos 3 reinos da natureza, né? Então, não há nada sintético, há muito critério para até essa manipulação ser feita, principalmente com o farmacêutico estando sereno, equilibrado, saudável, né? Para que ele possa fazer a dinamização dos produtos, porque eles são dinamizados semelhantemente à homeopatia, só que diferentemente dela na diluição, que seria centesimal na homeopatia e decimal na antroposofia. A antroposofia ainda tem, né, a medicina antroposófica e a farmacêutica antroposófica, medicamentos que são exclusivos, por exemplo, os metais vegetabilizados, ou seja, o metal é cultivado com algum mineral e depois de algumas gerações daquele vegetal, aí sim ele é colhido para que seja feito o preparado com ele, o que facilita, vamos dizer, a digestão e a absorção pelo ser humano daquele metal que já foi pré-digerido, podemos dizer assim, pelo vegetal que o absorveu previamente. Temos também a odontologia antroposófica, né? E aqui em Curitiba há médicos antroposóficos, vocês podem conhecer, né, tudo isso lá na página do Instituto, no site, como a Kátia disse. Tá bem? Tudo bom assim? Podemos falar dessa forma? Podemos, sim. Eu só queria lembrar que complementares a gente tem, além da Beth Vieira como cantoterapeuta,
a gente tem massagistas rítmicas, tem terapeutas artísticas, e tem um grupo muito forte de terapeutas antroposóficas, né? Que inclusive criaram uma formação de psicoterapia antroposófica em um instituto brasileiro de psicoterapia antroposófica. Isso, Kátia, verdade, e é de relevância, é uma iniciativa inédita no Brasil, né? Estão de parabéns todas as colegas que se dedicam, né, a essa formação maravilhosa e com convidados internacionais de excelente nível, sem dúvida alguma. Isso aí. E agora, como a saúde, né, Ana Cristina, não pode ser desvinculada da alimentação, a alimentação faz parte da saúde, então a gente vai falar da agricultura biodinâmica também, brevemente, né? Sim, verdade, Kátia. Como eu disse, há várias atividades que estão interligadas a esse campo de saber que é a antroposofia, campo vivo, né? E realmente a agricultura é uma área fundamental, né? E o nascimento, vamos dizer, da agricultura biodinâmica veio de uma pergunta de agricultores poloneses, na época de Steiner, que estavam muito preocupados com o declínio, né, da qualidade das sementes e dos vegetais, e também com o aumento da incidência de doenças em animais. E o Steiner foi até a Polônia, numa fazenda específica, e deu aula ali para 60 agricultores, nesse núcleo, né, inicial da agricultura biodinâmica. E o que era importante nas palestras do Steiner, né, nesse ciclo, era dizer como que a saúde, né, dos vegetais, dos solos, dos animais e até do ser humano estavam dependendo das relações, das boas relações entre as partes com o todo, que ele chamava então de organismo agrícola. Então você veja, lá no início do século XX, como que ele já tinha uma visão de que todo o entrosamento, as inter-relações, elas são muito necessárias para que se tenha um resultado harmonioso e saudável. Quer seja, então, na saúde do indivíduo propriamente, nas relações da escola também, na visão agrícola, do organismo agrícola, da própria fazenda, com todos os participantes, né? Desde aqueles que sejam os animais, o solo e até o ser humano. Então, ele tinha essa visão muito avançada para a época. E o Steiner ainda considerava os ciclos, né, dos planetas, tudo isso influenciava a colheita, plantio, e ainda influencia, não é? E ele também, além de várias práticas que ele podia ensinar, ele considerava a necessidade de se fazerem preparados semelhantes aos medicamentos, vamos dizer, né, para o ser humano, mas os preparados para se vitalizar a terra e aumentar a produtividade, né? E vejam o seguinte, então, essa agricultura biodinâmica, ela serve de celeiro também, tanto para produção de vegetais, sem agrotóxicos, naturalmente, e de mais alto elemento, né, nutritivo para o consumo humano, mas também para os animais da própria fazenda e também para o preparado das medicações. Então, há muitas fazendas biodinâmicas produtivas para insumos da farmacêutica antroposófica.
Assim como é comum termos, principalmente na Europa, escolas Waldorf ligadas a fazendas antroposóficas, fazendas biodinâmicas, em que, primeiro, a criança vai amar, né, a natureza a partir dessa interação fecunda com a fazenda, com a produção dos vegetais, a semeadura e também a colheita, e com os animais, que são tratados também com elementos naturais, né? Que não, às vezes até a homeopatia, mas para se evitar medicação alopática na área veterinária, e também a produção, né, de alimentos para essas crianças a partir da produção da agricultura biodinâmica. Então, é uma vivacidade e um entrosamento que trazem assim, uma razão de ser diferente. Você veja que um jovem que tem essa experiência, ele pode vislumbrar um propósito de vida, né, muito maior do que meramente um trabalho braçal somente. Há um propósito, né, dentro do espírito da antroposofia que faz a gente despertar para o nosso lugar no mundo, quer seja na escola, quer seja pela medicina, quer seja também na agricultura biodinâmica. São muitos os convites para que nós despertemos para a nossa função, né, para a nossa missão espiritual aqui na nossa existência terrena. Para não me prolongar, não é? A nutrição antroposófica, então, ela se baseia naturalmente em alimentos que foram produzidos com esse cuidado, com esse cuidado e com esse esmero, né, de serem produtos mais puros, né, e mais qualitativamente elevados. E aí nós temos a Associação Biodinâmica, né, que está em Botucatu, e o Instituto Biodinâmico e a Deméter, que são selos de reconhecimento dos produtos ligados à agricultura biodinâmica, para que você tenha confiabilidade, né, confiança daquele produto que você está consumindo. Então, isso foi uma conquista também importante, porque há uma diferença, né, entre a agricultura orgânica, ela também tem o ensejo de não produzir usando agrotóxicos, né? Mas a agricultura biodinâmica, ela tem esse background todo da antroposofia. Seria isto, Kátia? Isso, é só falar que em Curitiba a gente encontra produtos biodinâmicos nas nossas feiras locais de orgânicos, no mercado municipal, que tem uma seção toda de orgânicos, que também tem alguns produtos biodinâmicos e alguns empórios de produtos naturais. Um dos selos assim, mais conhecidos nossos de produtos biodinâmicos é o arroz Volkmann, que é produzido no Rio Grande do Sul, esse café terra rara e a orgânica, além do selo Deméter. Só para completar, Kátia, eu Claro. me recordo, né, que a Emater muitas vezes faz parceria, não é, com a agricultura biodinâmica para aulas para os agricultores. Aqui no Paraná eu já sei, né, desse ciclo. Temos a Simone também, não é isso? Isso, que trabalha no CPRA, que faz pesquisa com biodinâmica, com os preparados. É bem interessante. Tem um grupo de estudos em Curitiba bastante ativo. Fica na região de Curitiba, acho que é 4 Barras. Exatamente. Isso mesmo, Ana Cristina. Que bom. Então, já que estamos bem nutridas, com uma alimentação saudável, né? Para onde você vai nos conduzir agora, Kátia?
É o seguinte, como Steiner transformou tudo em arte, né, inclusive agricultura, vamos falar da arte propriamente dita com a Beth Vieira. Que bom. Tá aí, Beth? Estou aqui, Ah, sim. muito bom. Eu não vejo vocês. A gente deixa o microfone no mudo ali para não vazar o som, né? Então, demora às vezes até achar de novo ali. Muito bem, então coube a mim, né, falar um pouquinho para vocês. Tudo que a gente está falando aqui hoje é uma pincelada, é uma viagem por algo muito complexo, profundo, né? Que a antroposofia é para nós hoje, com muitas áreas abrangendo o conhecimento, práticas, né? Eu acho que a gente falou bastante, né? A Beth, a Ana, a Kátia, falaram bastante de coisas bem práticas, né? A educação, falou da agricultura, da medicina, coisas que nos levam ao conhecimento, ou seja, o pensar, né, ativo, muito sempre querendo aprender mais e saber mais, e tem a parte também do fazer, de pôr na vida, né, é o trabalho da professora, é o trabalho do agricultor, que vai lá com a inteligência, com o conhecimento que ele adquiriu, pôr isso na prática, né. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês aonde que entra a arte em tudo isso, né? E como que a gente enxerga a arte na antroposofia. Como talvez qualquer linha do conhecimento, a arte sempre ela pode ser vista como algo que cura, ou algo terapêutico, né? A gente já falou que existem terapias ali, algo que é do aprendizado também, ou seja, eu aprendo a tocar um instrumento, eu aprendo a fazer uma pintura, uma escultura, uma expressão teatral, então é algo que vai para a nossa prática, né? E assim, a arte na antroposofia também é vista com 3 caminhos: a parte artística, a parte terapêutica e a parte pedagógica, né? Então, nós sempre temos esses 3 vieses em qualquer uma das artes. E ela sempre, né, sempre tem um caminho de transformação através da arte. Porque a arte, ela pertence, né, ela tem uma grande participação na nossa organização humana. E nós aprendemos isso, né? Como que toda a visão básica que a antroposofia traz, assim, com os arquétipos, tudo que eu vou falar aqui, talvez algumas de vocês já falaram, né? Dos temperamentos, a parte do arquétipo do 7, que daí fala um pouco das manifestações anímicas. Então, vários arquétipos que servem para todo o conhecimento, toda a base do conhecimento antroposófico, também é trazido nas expressões artísticas, né? Então, aqui a gente está citando algumas que Steiner, ele foi sempre convidado por algumas pessoas a desenvolver aquela arte, aquele viés, né, que aquela pessoa tinha, com a base da antroposofia. Então, por exemplo, o canto, que é uma área que eu atuo, foi a senhora Valborg Verbeck que o procurou para ampliar a arte do canto. Então, a gente sempre fala que a antroposofia, ela amplia áreas do conhecimento. E, no caso dessa arte que eu estudei mais profundamente, que é o canto, foi essa cantora sueca, Valborg Verbeck, que procurou Rudolf Steiner e ampliou esse conhecimento e essa prática artística no primeiro momento. Ela se tornou também professora de canto, com as bases que ela desenvolveu, que ela ampliou, e depois uma terapeuta do canto também.
E, para citar, então, a gente também tem uma linha de a parte da escultura, a parte da pintura, a euritmia, que é um movimento do corpo que a gente fala que é a fala visível. Já tivemos um webinar sobre euritmia. E a arte da fala, que é a expressão artística, né, da linguagem. Então, todos como um caminho de transformação, né? Quando a gente entra nesse caminho com a ampliação da antroposofia, a gente não é mais a mesma pessoa, né? A gente se transforma pela arte. Kátia, pode botar o slide, por favor? Então, toda a arte, ela tem grande participação na construção do organismo humano. E a arte, ela pertence ao sistema do meio, ou seja, ao sistema rítmico, né? Então, ela atua, em primeiro momento, ela é no sistema rítmico, né? Você assiste um concerto e o primeiro lugar que vem, ele vem no teu sentir, né? E, por isso, né, como terapia, a arte, ela tem esse potencial de equilibrar e harmonizar as polaridades, né, o sistema nervoso central e o sistema metabólico motor. Quando existe a unilateralidade, que palavra difícil, a unilateralidade produz uma doença. E a arte, ela tem esse poder, ou esse, né, privilégio aí de nos levar para uma cura, quando aplicada com os conhecimentos, com a base que a gente estuda para isso. Pode mudar o slide, Kátia? Então, os elementos do canto, agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente, né, da área que eu estudei, me aprofundei. Os elementos do canto e as leis da música, elas são compreendidas pela antroposofia como força arquetípica que constitui o ser humano. Nós somos música, nós somos organizados a partir de leis musicais, né? E é isso que dá, então, esse elemento, principalmente, né, curativo, porque nós trabalhamos com os elementos da música, as propriedades do som. Esse é o nosso material básico de trabalho, é como se fosse, assim, para um farmacêutico, né, misturar elementos, substâncias, dinamizar. Nós trabalhamos com esses elementos da música, do som, os fonemas, as vogais e as consoantes, os modos, as escalas, como elementos que vão, bem organizados, ser considerados e levados a nós como medicamentos, né? Medicamentos para a alma, para essa região do meio, que vai ajudar a equilibrar essas polaridades. Cantando, o ser humano traz à tona a manifestação dessas forças arquetípicas que vão atuar em diferentes níveis através da terapia do canto. E como a gente sabe que existe um ditado popular, né, aqui no Brasil, acho, eu não sei se no exterior também tem, mas quem canta, seus males espanta, né? E Rudolf Steiner fala que se as pessoas cantassem mais, e acima de tudo de uma forma correta, haveria menos crimes sobre a face da Terra. E o que é essa forma correta, né? É a busca, é aquilo que nós buscamos, nos conectarmos com a nossa essência. O primeiro caminho dessa escola, que chama do desvendar da voz, ela nos convida a trabalhar a nossa escuta, a nossa capacidade de ouvir, de estar aberto a ouvir tudo que está aí, tudo que está aqui também dentro de nós, porque esse é o primeiro grande exercício de canto, é ouvir, para depois fazer essa manifestação artística, seja para a terapia, seja para a parte artística, né?
ou a parte pedagógica também, né? A Beth sabe como é importante para professores Waldorf trabalhar sua voz, né? Aprimorar sua voz. Temos mais um slide. Pode voltar um pouquinho aí, Kátia, que aí a gente vai encerrar com aquele slide. Então, eu pensei em convidar vocês para fazer um pequeno exercício de canto, que ele é muito simples. A gente pode até, assim, ter um atrasozinho, né, entre... Nós não vamos cantar juntos, né, cada um com o seu microfone fechado, vai fazer o seu próprio exercício de se conectar com esse som que sai de você. Então, é um convite para quem quiser, né? Quem não quiser, só aguarda um minutinho, que é bem rápido, né? Mas, a partir desse som aqui que eu vou tocar no meu instrumento, que é a lira, aquele instrumento que eu toquei lá no começo. Então, esse som... Deixa eu pôr mais pertinho aqui. Vamos tocar esse aqui, ó. E, A, O, U. Vamos fazer juntos? Pode fechar o microfone, Kátia e Beth, porque eu não sei se funciona a gente cantar junto. É um exercício bem individual, assim, cada um fazendo consigo mesmo, tá? E, a partir de um sorriso no I, eu vou deixando esse som vibrar e expandir no meu corpo. E percebo o que acontece em mim quando eu termino esse som. Que partes vibram aonde eu sinto o som reverberar? Mais uma última vez. Começa com um sorriso. Inspira e solta com F. Inspira e solta com F. Isso, muito obrigada. Para encerrar, eu gostaria daí que a Kátia virasse um pouquinho. Isso, obrigada, Kátia. E a senhora Valborg nos deixou um livro chamado A Escola do Desvendar da Voz, com toda a parte conceitual dessa escola, as bases, os princípios, né, tudo que Rudolf Steiner contribuiu para que ela pudesse construir a técnica, as práticas, a visão que ela tinha do canto. E ela escreveu isso para nós no último capítulo do livro. O autêntico entusiasmo encontrará acesso aos corações quando os homens, ao vivenciarem castamente as manifestações da arte, forem incapazes de ouvir novamente com reverência. Com sua força vigorosa e sustentadora, o entusiasmo nos impulsionará para combater com eficácia os poderes frios, enrijecedores e destrutivos que emanam da esfera subhumana e do crime, e que procuram afirmar-se cada vez mais. Esta é a verdadeira tarefa da arte e seus portadores. É por essa tarefa que a música e o canto se oferecem em sacrifício, fluindo para o mundo terreno e não para proporcionar ao homem divertimento,
por mais refinado que possa ser. E para isso, todo ser humano é convocado, sem levar em conta talentos especiais. Então, muito obrigada, era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Então, a arte é para todos, né, Beth? A arte é para todos. Que bom. Então, desculpa. Tudo isso nos leva para a visão que Steiner tem do ser humano. A gente tem aqui uma imagem que é do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, né, baseado na teoria de Vitrúvio, que era arquiteto, que dizia que no ser humano tinha essas proporções, né? Se você colocar um compasso no umbigo dessa figura, você traça esse círculo, né, que tem o homem aí dentro, ou um quadrado, que também contém esse homem em pé, né, com os braços abertos. E a gente pode ver como ele é segmentado em cabeça, tronco e membros. Então, ele traz esse aspecto ternário, o arquétipo do ternário, o arquétipo do quaternário no ser humano. A gente vai tratar hoje só desse aspecto ternário que a Ana Cristina já falou. Então, Steiner enxerga um ser humano que é dotado de corpo, alma e espírito. Então, cada um desses também trimembrado, o corpo em cabeça, tronco e membros, a alma nas características do pensar, do sentir, que é esse mundo onde vive a arte, né, a esfera do meio, que a Beth falou, e o agir, que é a mobilização da sua vontade para atuar no mundo. E no espírito, quando o homem se trabalha, além desse pensar, que a gente tem o pensar cotidiano, ele começa a desenvolver as forças da imaginação, um pouco mais adiante da inspiração, e se ele trabalha mais um pouquinho da intuição. Essa parte do espírito, no conhecimento antroposófico, ela é tratada na vida meditativa. A vida meditativa na antroposofia ela tem bastante peso, né? E um autor chamado Heinz Zimmermann, ele organizou para nós de uma forma maravilhosa como é que são as bases da vida meditativa. Primeiro, é necessário que haja uma disposição para a veneração. Essa atitude venerativa que a Beth falou, naquele pensamento ali da senhora Walborg, que começou com o canto, é também a mesma disposição básica da veneração, da observação da natureza, de ver uma criança no seu desenvolvimento e também da vida meditativa. E Steiner traz para nós a importância dos estudos, a orientação espiritual através do estudo da ciência do espírito. E muitas pessoas hoje, elas dizem que esse termo é uma contradição, ciência do espírito, né? Em oposição à nossa ciência, que é tão da comprovação, da experimentação, né? Bem mais material. Mas Steiner funda uma ciência do espírito porque ele entende que o que é do espírito não é uma ilusão, nem apenas algo que fica meio pouco definido. Não. O espírito pode ser pesquisado, por isso, ciência do espírito, né? Ele faz um convite para a gente, uma provocação, que cada um de nós tenha uma pesquisa de si mesmo no caminho do desenvolvimento espiritual. E ele fala também da necessidade do desenvolvimento moral, através dos exercícios colaterais. Exercícios colaterais são 6 exercícios que Steiner propôs para serem feitos cotidianamente, que trabalham com o foco no pensar, o domínio da vontade, o equilíbrio, a equanimidade nas emoções, a positividade no lidar com a vida, com os acontecimentos, né? E a ausência de preconceitos. E o 6º exercício é fazer com que tudo isso possa viver no nosso cotidiano. E o outro ponto que ele tratou foi a reelaboração da vida, que é a retrospectiva. Então, eu também vou convidar vocês para fazerem um pequeno exercício de retrospectiva, porque a retrospectiva ela pode ser feita de várias maneiras, né?
ela pode ser feita como um exercício de visualização, que você, antes de deitar, revê o seu dia de trás para frente. E também ela pode ser feita com um foco naquilo que é essencial. O que de mais importante aconteceu? O que foi essencial na minha vivência desse dia, né? Também pode ser feito dessa maneira, com um pulso semanal, mensal, anual, mas o mais recomendado é a retrospectiva diária, que é feita um pouco antes da gente dormir, de preferência que a gente não esteja muito cansado. Então, eu vou convidar vocês a fazerem esse exercício agora. Quem quiser pode fechar os olhos. E a gente vai fazer de trás para frente. Queria que vocês pensassem um pouco o que vocês estavam fazendo antes de vir para esse webinar, para essa palestra remota. Onde que vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? E um pouco antes disso, quando era o meio da tarde, com quem que vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? E aí a gente chega na hora do almoço, né? Onde foi que vocês almoçaram? Quem estava com vocês? O que foi que tinha nesse almoço? Alguém fez para vocês? Vocês mesmos que fizeram? Então, um pouco antes do almoço, onde que vocês estavam? Quais eram as tarefas com as quais vocês estavam envolvidos? E antes disso era o meio da manhã. Em que atividades vocês estavam envolvidos? Tinha alguém junto com vocês? Era dentro ou fora de casa? E um pouco antes disso era o café da manhã. Imagine como era essa cena do café da manhã. Vocês conseguiram tomar café da manhã? E antes desse café, foi todo o processo do acordar. Acordar, escovar os dentes, trocar roupa. Imaginem como eram essas cenas, como foram essas cenas na vida de vocês. E um pouco antes disso, era noite de novo. Então, de uma maneira bem breve, a gente observou o nosso dia. E é esse o convite que Steiner faz, né? E ele chama, o Heinz Zimmermann chama isso de reelaboração da vida, essa retrospectiva. É uma maneira de você fazer essa visualização do seu dia, e à medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai percebendo como ele vai trazendo insights e autoconhecimento para nós. E a partir dessa base, a retrospectiva, exercícios colaterais de estudo, outras atividades da meditação a gente também pode fazer. A meditação com versos, a gente trouxe alguns. A meditação com mantras, como acontece na classe. A meditação que pode ser com visualizações, ou com observação da natureza. Tudo isso são trabalhos meditativos dentro da antroposofia. Onde que a gente pode estudar antroposofia em Curitiba? A gente tem grupos de estudo permanentes, que são os ramos, que são vinculados à Sociedade Antroposófica. Em Curitiba a gente tem o ramo Sofia, eu faço parte dele. Quem quiser mais informações pode mandar uma mensaginha para nós. O ramo Sofia acontece de forma remota também, a gente tem encontros online na quinta-noite.
Tem o ramo Teodora, que é conduzido pela Lucila, o ramo Sofia é conduzido pela Zuleika. E em Campo Largo a gente tem o ramo Cristiano Rosa Cruz. Todos eles têm uma variada quantidade de estudos e eles são contínuos, né? Acaba um estudo, já parte para o outro, né? Sempre tem atividades. Eu queria falar para vocês também que nessa pesquisa espiritual de Steiner, ele trouxe a importância e a centralidade da figura do Cristo para a humanidade, como um arquétipo do ser humano, porque o Cristo consegue juntar em si tanto aquilo que é o mais elevado do mundo espiritual, quanto a qualidade do material do ser humano. Então, ele faz essa união de matéria e espírito, né? E Steiner escreveu várias obras sobre cristologia, ele escreveu de Jesus a Cristo, cristianismo como fato místico, ele fala sobre todos os evangelhos em ciclos de palestras, sobre a Gênesis, o Apocalipse, tem uma grande quantidade, quem tem interesse, tem muitas obras para pesquisar, a editora antroposófica, no seu site, apresenta várias. Também veio a pergunta para Steiner sobre a religião, como ela poderia ser renovada. O pastor Emil Bock buscou Steiner, e Steiner deu indicações para a criação de um movimento de renovação religiosa, do qual ele mesmo não fez parte, né? Que se chama Comunidade de Cristãos. Mas existe uma grande diferença. A antroposofia não tem esse aspecto religioso. A comunidade de cristãos ela é inspirada na antroposofia. E agora a Beth Sobieras, vai falar um pouquinho para a gente do Micael, o arquétipo do guerreiro. Então, Micael, na verdade, né, em muitas civilizações, ele, antes mesmo do cristianismo, ele já era... Beth, desculpe te interromper um pouquinho, mas o teu som está com um apito. Você está com fone? Não estou com fone. Não estou com fone aqui. Neste momento, não. Tá bom. Desculpe interromper. Consigo aqui. Ai. Não é. Tem uma secretária aqui. Que bom quando a gente tem secretários, né? É uma benção. Tá melhor assim? Nossa, 100% melhor, Beth. Obrigada. Então tá. Ótimo. Então, em muitas civilizações antigas, existia esse arquétipo do guerreiro cósmico, tá? A divindade cósmica. E ela chegou nos nossos dias, no cristianismo, também com a figura de Micael, tá? Que é um guerreiro cósmico. Ele é tão forte, esse arcanjo, para a humanidade, que ele, eu diria, né, que foi um dos... quem inspirou esse guerreiro cósmico a própria antroposofia. Tá? Os arcanjos, eles inspiram os seres humanos. Nisso que a Kátia falou, né, dessa luta contra o caos, a procura de equilíbrios, que na verdade está simbolizado, né, nesses símbolos ali, que ele coloca, que depois eu já vou falar, né, mas nessa luta contra o caos em favor do Logos, em favor do Cristo, né, que seria esse arquétipo do ser humano, que é o cidadão do céu e da terra. Então, a doutora Ita Wegman, ela falou que, na verdade, a Rudolf Steiner foi inspirado pelo arcanjo Micael. Na verdade, Micael e Miguel são as mesmas pessoas, né? O arcanjo Miguel. O Miguel, na verdade, que é o São Miguel de muitas culturas cristãs, ele é o grande protetor
dos cavaleiros medievais, dos cavaleiros da justiça que defendiam os órfãos, os menos favorecidos. Então, aqui a gente tem, no slide, né, alguns símbolos de Micael. A espada ou a lança, que eu poderia dizer que a espada é essa força de atuação no mundo que o ser humano pode ter como um cavaleiro, né? Dentro de cada um, eu acho que a Beth até cantou nos Sementes, né? Da música do Gonzaguinha, esse sol interno de cada um, né? Essa força, ela tem a possibilidade de ter uma iniciativa de atuação no mundo. Isso até a partir, por exemplo, né, um dos grandes símbolos de espada é a própria palavra, é a língua, né, que fala. Outro, aqui está o escudo, né? O escudo e a espada, que eu já falei, o escudo como proteção, mas a balança. A balança como essa procura de equilibrar tanto as forças de ordem como as forças de caos. Por exemplo, na pedagogia Waldorf, a criança pequena, né, que a gente trabalha, por exemplo, ela tem um momento do brincar livre. Ela faz com que todos os brinquedos que haja na sala do brincar, por exemplo, ela pode brincar com tudo. Então, fica, às vezes, aquele caos. Mas tem um momento que a professora canta, a criança ordena tudo. Então, tem essa flexibilidade, esse equilíbrio de ordem e caos. Isso demonstra também que, quando Micael, com a sua força, né, como arquétipo, então a alma humana, quando ela enfrenta medos, quando ela enfrenta os dragões internos, ela não mata eles, porque eles fazem parte de si, mas ela os recicla, ela reaproveita eles para, como uma força, transformá-los em algo útil, em algo proveitoso para o bem. Então, não se mata o dragão, simplesmente você o domina. Então, você domina essas forças antissociais, essas forças que não são, vamos dizer, salutares para a humanidade, para você próprio. Mas elas fazem parte de você e você as reconhece e as supera. Outro exemplo, a esfera. A esfera que representa o mundo. Em muitas imagens que trazem essa figura desse arcanjo Micael, ele traz a esfera que representa o mundo. Então, isso poderia se simbolizar que essa união, essa unicidade do macrocosmos com esse microcosmos, que é a nossa Terra. E como a nossa atuação no mundo pode transformar esta Terra, a humanidade, em algo mais saudável, em uma sociedade mais solidária, né? Uma sociedade melhor. Então, ele segura essa terra com cuidado, com um olhar de inspiração para que nós tenhamos coragem, força interna, para poder ter uma atividade, né, ter uma atuação de transformação para o bem, como um cavaleiro, né, como alguém que ama tanto a humanidade, o ser humano, que entra nesse trabalho de transformação da sua prática diária. E por isso tudo que, na verdade, por isso que eu falo, né, que o grande inspirador da antroposofia, desse ser antroposofia, é o arcanjo Micael, né? E a outra é a armadura, que é essa, vamos dizer, você tem uma força interna que te faz
ter essa defesa, né, e essa segurança, que são essa ligação com esse ser mais íntimo, com essa tua essência divina que há em você. Mas isso não é fácil, né? Isso é um caminho, como a Kátia falou, meditativo. É um caminho de busca constante, é um caminho de estudo, é uma prática diária de se refazer, de se superar, mas com leveza e com gratidão, né? Aprendendo e com muito amor. Eu acho que isso seria, mais ou menos, em poucas palavras, a união, né, da ciência, da espiritualidade e da arte, que é o que a antroposofia tanto preconiza. Eu acho que é isso, né, Kátia? Isso mesmo. Gratidão. Para nós, o Forjando. E agora, ótimo. Para terminar, né, falar um pouquinho de Micael, que é São Miguel, na verdade, Micael em hebraico, né? Steiner, ele fez esse poema Forjando a Armadura, tá? Que é uma tradução da Ute Kremer, e é muito forte, tá? Um dia a gente chega lá, eu diria. Nego-me a me submeter ao medo, que me tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue e ocupa negativamente minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar. Não quero tornar-me inativo. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro no novo. Não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que, senão, poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Gratidão. Muito bom, Beth. E ainda... Pode falar, Kátia. Eu ia dizer isso, né? Que ainda dentro do espírito de Micael, a gente já tem uma música da Beth Vieira. Micael, Micael, arcanjo da luz, Micael, Micael,
tua força, justiça e amor através do meu ser. Faça brilhar tua força, justiça e amor através do meu ser. Micael, Micael, Micael. Puxa, que lindo. Então, muito lindo, Beth. Agora eu queria convidar a Ana Cristina para falar para nós a oração de Micael. Pode ser, Ana? Perfeitamente, Kátia. Eu gostaria de lembrar que esta oração, que essa meditação foi nos ofertada por Rudolf Steiner em Bremen, em 27 de 11 de novembro, então, de 1910. E é para essa época de Micael. Em 29 de setembro, nós comemoramos São Miguel Arcanjo, na Igreja Católica, ou Micael, na antroposofia. E não só para esta época específica de setembro, mas para essa época que a humanidade está vivenciando, né? A alma da consciência precisa estar cada vez mais desenvolvida nos nossos corações. E para isso eu gostaria de pedir que as pessoas pudessem ficar serenas agora, se quiserem fechar os olhos, para que eu faça a leitura então. Deixando que o coração receba, né, essas palavras tão inspiradas de Steiner. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficaram concentradas em volta do homem, e ele terá que encontrar a sua liberdade, encontrar o seu próprio poder, toda a sua força a partir deste nada. A necessidade material externa mudará para uma necessidade de alma. A partir desta necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma com a raiz todo o medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Serenidade em relação a todos os sentimentos e sensações perante o futuro, o homem deve adquirir. Encarar com absoluta equanimidade tudo aquilo que possa vir e pensar somente que tudo o que vier virá a nós de uma direção universal, plena de sabedoria. É isto que temos que aprender em nossa época. Viver em plena confiança, sem qualquer segurança existencial. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos devidamente nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Pela manhã, ó Micael, à tua proteção eu me recomendo, à tua direção eu me uno, a partir da força do coração, que este dia se torne imagem da tua vontade que ordena o destino. E ao anoitecer, carrego meu pensar ao sol poente, coloco minhas preocupações em seu colo resplandecente, purificadas no amor, transformadas na luz, retornam como pensamentos que auxiliam, como força para agir, disposto ao sacrifício. Obrigada. Muito lindo.
Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando então aos momentos finais. Depois a gente vai abrir para perguntas, se vocês tiverem. Então, Beth, Vieiro. Então, esse encontro, ele é um encontro que a gente quer agradecer a todos que nos deram todo o apoio que nós precisávamos nesse momento de pandemia, onde nossas atividades presenciais simplesmente foram cortadas, né, pela circunstância. Então, todos vocês que estão aqui hoje, ou que estiveram aí desde abril com a gente, dando esse apoio, trazendo esse calor para os nossos encontros, nossa imensa gratidão. E essa pequena canção que eu vou trazer um pedacinho aqui para vocês, ela fala desse acenda uma vela, acenda uma chama. Acenda uma vela numa longa noite de inverno. Então, que a nossa chama interior, esse calor interior, continue por aí, por esse Brasil todo. Tem gente até da Bahia que está aí, né? E acendendo essa luz, essa chama, onde quer que vocês estejam. Light one candle, light one candle, light one candle, light one flame, light one candle, light one candle, light one candle on the winter side. Muito bom. Então, queridos amigos, depois das músicas, dos versos, das vivências, a gente convida vocês a aguardar as nossas próximas programações. Se alguém quer conversar com a gente ou quer mais informações, pode entrar em contato com a gente pelos telefones ou pelo contato @Instituto Rudolf Steiner.org.br. E se quiser nos apoiar, a gente tem aqui os dados que vão estar lá no Facebook também, para quem quiser fazer qualquer contribuição espontânea. Nossa gratidão, igual a Beth falou, né, pela presença de vocês nesta noite, por aqueles que têm nos acompanhado e que têm trazido para nós a visão de que não importa qual é a situação, a gente sempre tem caminhos de buscar a superação, vias de estar junto e de estar fazendo o nosso trabalho existencial, vamos chamar assim. Então, a gente deixou aqui alguns sites de interesse. Tem o nosso, do Instituto Rudolf Steiner, do Festas Cristãs, que é muito bom para as escolas, tem muito material sobre histórias das festas cristãs. A SAB, que é a Sociedade Antroposófica no Brasil, que tem muita coisa sobre antroposofia. A ABMA Nacional, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, a de baixo é de psicoterapia, psicólogos antroposóficos. A Federação das Escolas Waldorf no Brasil, a Editora Antroposófica, a Comunidade de Cristãos, e essa Aurora é um grupo de terapeutas artísticos. Algumas sugestões de livros, né, iniciais para a antroposofia. E é isso, acabou.